Meu nome é Iane e eu, Gabriel e Maria Eduarda ficamos com o grupo com o tema de anemias cardeais, certo? Eu vou falar um pouco sobre a formação das hemácias, né? Acontece em 3 etapas e é um processo que ocorre no fígado e no baço e na medula óssea e no baço e em crianças e em pessoas com anemias severas ela acontece no Ela é estimulada pela eritropoetina, que é uma glicoproteína, e ela é sensível à concentração de oxigênio no sangue. Quando essa concentração baixa, ela dá um estímulo à medula para que as stem cells sejam maturadas, né, até chegarem às hemácias. Eu tenho 3 fases no processo de formação das hemácias, que é a diferenciação, a A diferenciação é justamente o estímulo que acontece da eritropoetina nas stem cells. Aí as células vão se diferenciando até chegar no processo de maturação. Esse processo de maturação, eu tenho as células percussoras. Gabriel, você pode passar, por favor? Eu tenho o proeritroblasto, certo? Que vai se diferenciar eritroblasto basófilo, policromático, ortocromático. Aí esse eritroblasto ortocromático, eles são as células que fazem a real diferenciação para chegar no eritrócito. Porque é essa etapa que as células perdem um núcleo, certo? E do ortocromático eu vou para o reticulócito, do reticulócito eu vou para o eritrócito. O eritroblasto, eles são as células maiores, eles possuem núcleo, eles possuem mitocôndria, eles possuem complexo de Golgi, eles possuem RNA mensageiro, e nessa etapa eles já fazem a síntese da hemoglobina, porém em pequena quantidade. Iane, só um minuto. Ok. Só interrompendo, só porque Gabriel tá com o áudio dele ligado, aí tá dando uma interferênciazinha, aí tá cortando. Gabriel, desliga o seu áudio, por favor. Não, Posso retornar? Querem que eu repita alguma coisa? Posso continuar daqui? Pode continuar. Pronto. O proeritroblasto, eles são as células grandes, né, como eu estava falando, elas possuem núcleo, apresentam mitocôndrias, complexo de Golgi, e eles já têm uma pequena síntese de hemoglobina. Essa é a célula inicial do processo de maturação. Até chegar no eritroblasto ortocromático, que seria a célula que faz a diferenciação das etapas, digamos assim, eu passo por mais proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromático e o eritroblasto ortocromático. Quando eu chego nessa etapa, a célula já é menor, certo? Eu não tenho mais mitose, a cromatina ela já está bem condensada, eu já tenho uma maior concentração de hemoglobina. E o núcleo ele é expulso da célula e aí eu tenho a formação do reticulócito. Esse reticulócito ele fica na medula óssea, certo? E ele só é liberado para a corrente sanguínea para sofrer o restante da sua maturação e se transformar na hemácia propriamente dita quando ela tem o estímulo da concentração da eritropoetina, da concentração do oxigênio, estimula a eritropoetina. Eritropoetina. Pode passar, Gabriel. São as características das hemácias, né? Todos nós sabemos que as hemácias elas são as células mais abundantes da corrente sanguínea. Elas são células anucleadas, o processo de formação dura entre 7 e 8 dias, e a sobrevida delas, a vida delas é em torno de 120 dias. Essas hemácias, elas precisam de alguns fatores para serem formadas. E quando esses fatores eles não estão presentes, ou elas são formadas de maneira errada, ou elas são formadas de maneira uma quantidade menor, digamos assim. Os fatores que são essenciais para a formação das hemácias é a eritropoetina, a vitamina B12, o ácido fólico, a hemoglobina e o ferro. Pode passar, Gabriel. As principais anemias carenciais que a gente vai citar é a anemia ferropriva, a anemia por deficiência de vitamina B12 e a anemia por deficiência de ferro.
Aí eu queria acrescentar alguns pontos aqui. Eu anotei aqui que o ferro, ele media a afinidade da hemoglobina ao grupo M. E a vitamina B12 e o ácido fólico, eles são os responsáveis, digamos assim, pelo estímulo da expulsão da perda do núcleo. E quando eu não tenho ou tenho deficiência da vitamina B12 do ácido fólico, eu tenho as hemácias grandes, porque elas não conseguem ter o tamanho ideal, o que vai caracterizar uma anemia megaloblástica. E o ferro e a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína, né, especializada no transporte do O2 na corrente sanguínea. O grupo M da hemoglobina, que é uma estrutura quaternária, o ferro ele está ligado ao grupo M. E é justamente o ferro que vai fazer a ligação do O2 ao grupo M para que ele seja transportado durante o seu percurso na corrente sanguínea. Se eu tenho, sim, e o ferro também é responsável pela coloração avermelhada. Se eu tenho pouco ferro, geralmente a minha hemácia ela tem uma coloração mais clarinha, justamente pela deficiência do ferro. Pronto. Gabriel, pode passar. Boa noite, meu nome é Maria Eduarda. Eu vou falar um pouco sobre a anemia ferropriva e a anemia megaloblástica por falta de vitamina B12. A anemia ferropriva, ela é a principal causa de anemia no mundo, digamos assim, pela falta de ferro. O ferro, como a gente já sabe, como Iane também já falou um pouco, é essencial para a eritropoiese. Então, se eu tenho pouco ferro, a minha medula não vai produzir hemácias suficientes. É importante lembrar que a anemia ferropriva, ela sempre vai estar associada a alguma outra causa, ou seja, ela sempre vai ser secundária. Essa causa pode ser fisiológica, como no caso de uma gravidez ou um crescimento acelerado, e patológica, como o caso de um sangramento, desnutrição. Nesses grupos de risco, a gente tem gestantes, crianças de 6 meses a 2 anos e atletas. Os sintomas, eles vão incluir fadiga, palpitações, cefaleia, dispneia aos esforços e as mucosas hipocoradas. Já no caso do diagnóstico, quando for realizado o hemograma, vamos encontrar uma anemia microcítica e hipocrômica, também como o Iano já tinha falado um pouco. Vamos ter uma baixa de reticulócitos e um aumento do RDW. A ferritina, né, vai estar baixa, a ferritina sérica. A capacidade local de ligação do ferro vai estar maior, justamente porque como tem pouco ferro, essa capacidade de ligação vai ser maior. E a transferrina e o ferro sérico também estarão baixos. Para tratamento, o mais utilizado é o sulfato ferroso, mas em alguns casos pode ser utilizado medicamentos via endovenosa, como é o caso do Noripurum. E a melhora é esperada após 3 semanas e a normalização dos exames de 3 a 6 meses. Gabriel, pode passar? Tá. No caso da anemia megaloblástica, que eu vou falar sobre a falta de vitamina B12, ela é um tipo de anemia microcítica e que vai ter uma anormalidade morfológica, que vai ser o caso do megaloblasto. Esse megaloblasto, ele vai ter como característica um VCM alto, o seu DNA vai estar imaturo e comprometido, o núcleo vai estar imaturo também e o RNA vai estar normal. Como esse DNA ele está inativo, na etapa de divisão celular, a célula para nessa etapa, porque o DNA ele não dá conta de fazer essa divisão celular. Então, por isso o megaloblasto. A célula vai estar preparada para se dividir, mas ela não vai conseguir por conta disso, do DNA, não dá conta. E é importante lembrar também que isso não ocorre somente na ligagem vermelha. Pode ocorrer também na plaquetária e na branca, como é o caso dos neutrófilos hipersegmentados. No caso da deficiência de vitamina B12, a vitamina B12 ela é oriunda de origem animal, carnes, ovos, leites. E essa deficiência pode ser tanto nutricional, como um caso de má digestão, ou então uma gastrectomia. Quando a gente ingere essa vitamina B12, as células parietais do estômago vão liberar o fator intrínseco. E esse fator intrínseco vai se unir com a vitamina B12, formando um agregado,
e vai ser absorvido no ilho terminal. Então, se tem essa falta do fator intrínseco, não vai ter uma absorção completa, como é o caso da anemia perniciosa, porque os anticorpos, eles vão atacar as células parietais, e se não tem fator intrínseco, não vai ter absorção no ilho. Sintomas, temos palidez, falta de apetite, fraqueza, tonturas, glossite, que é a atrofia de papilas, e sintomas neurológicos. É importante enfatizar também que os sintomas neurológicos, eles estão presentes somente nessa anemia por falta de vitamina B12. Então, inclusive, é uma forma de diagnóstico diferencial, né? Se o paciente está apresentando sintomas neurológicos, já pode fazer a ligação com a falta de vitamina B12. Esses sintomas neurológicos são perca de memória, alucinações, nesse sentido. No diagnóstico, o ácido metilmalônico e a homocisteína vão estar elevadas. Vamos encontrar uma anemia macrocítica, leucopenia, trombocitopenia, hipersegmentação dos neutrófilos, como eu já falei. E também vai ser observado nesse tipo de anemia a destruição precoce das hemácias, justamente por estarem defeituosas. O ferro ele vai aumentar, porque não vai ter massa suficiente para pegar o ferro, né? O LDH também vai estar alto, porque ele é liberado com a destruição das hemácias. E a bilirrubina também vai estar alterada, elevada. O tratamento costuma ser uma injeção intramuscular semanal durante 4 semanas e depois mensal. E às vezes via oral, caso o paciente não possa fazer o uso intramuscular. Pode passar, Gabriel. Boa tarde, pessoal. No caso, a Eduarda ela introduziu um pouco sobre o que é a anemia megaloblástica, e ela pode ser causada tanto pela falta de vitamina B12 quanto pela falta de ácido fólico, que é a mesma coisa que folato. Assim, as anemias, no caso, geralmente elas são uma dificuldade de oxigenação que o nosso corpo está enfrentando. Pode ser problemas na hemoglobina ou na hemácia. No caso da anemia megaloblástica, eu tenho um problema na hemácia, na qual ela se encontra com um tamanho avantajado e não consegue oxigenar da maneira correta o nosso corpo. Aliás, que é muito importante a pessoa ter uma hemácia bicôncava e com um tamanho normal. Logo, se eu tiver uma hemácia com um tamanho maior do que o normal, que é no caso aqui da anemia megaloblástica, eu vou ter uma dificuldade de oxigenar o corpo. No caso, a anemia megaloblástica, ela, como eu falei, ela tem uma característica principal dela, que é a hemácia com um tamanho maior do que o normal. E muitas pessoas, inclusive, chegam a confundir a anemia megaloblástica com a perniciosa, pelo simples motivo delas serem quase exatamente a mesma coisa. A única diferença é que na megaloblástica, o problema é um problema carencial. Geralmente o paciente ele não está se alimentando da maneira correta, está comendo pouco ou está ingerindo alimentos pobres em vitamina B12, em ácido, em folato. Enfim, no caso da perniciosa, ela é exatamente igual, ela apresenta exatamente as mesmas características da megaloblástica, só que o problema está na absorção. A pessoa ela pode estar se alimentando da maneira correta, ingerindo a quantidade adequada de nutrientes, só que ela não consegue absorver a vitamina B12. Isso vai refletir em diversos problemas, que no caso é o desenvolvimento da anemia megaloblástica. Os principais sintomas geralmente são fraqueza, palidez. Como as anemias geralmente atingem as células responsáveis por oxigenar o nosso corpo, é muito comum que os sintomas eles se repitam, né? Como a Eduarda falou, tanto na ferropriva e na megaloblástica por falta de vitamina B12, as principais sintomas são fraqueza, palidez, enfim. Mas por que a célula, né, o eritroblasto, cresce? No caso da anemia megaloblástica, né, por falta de folato ou B12. No caso, esse crescimento avantajado do eritroblasto ocorre porque durante o processo de maturação, ela sai de
eritroblasto e passa por diversas divisões celulares, né, diversas mitoses, até chegar na fase madura de eritroblasto. Acontece que, quando eu tenho a falta de vitamina B12 ou de folato, esse processo de divisão celular ele é prejudicado. No caso, a vitamina B12 ela é uma das principais precursoras da timina. A timina ela é uma base nitrogenada que compõe o material genético. Acontece que, para mim conseguir fazer divisões celulares, eu preciso sempre replicar o meu material genético. E durante essa replicação, eu preciso ter disponível base nitrogenada como adenina, timina, citosina e guanina. No caso, a vitamina B12, que ela é uma das principais precursoras da timina, quando ela estiver ausente no nosso corpo, eu não terei timina o suficiente para fazer essas divisões celulares. No caso, o folato ele age como um ativador da vitamina B12, ele transforma ela em precursores da timina. E essa ausência, né, essa carência de vitamina B12 e folato acaba prolongando esse processo de maturação. Uma curiosidade bem importante ser relembrada aqui é que para a gente produzir proteína, ocorre a transcrição e depois a tradução do RNA mensageiro. Acontece que RNA mensageiro ele se difere do DNA por causa de uma base nitrogenada, que é a uracila. No caso, o DNA tem a timina, e no caso do RNA, em vez de eu ter a timina, eu tenho a uracila. Acontece que a ausência de folato ou vitamina B12 não interfere na produção de uracila. Logo, durante esse processo de maturação prolongado devido à ausência de folato ou vitamina B12, eu terei mais tempo para que a hemoglobina, que é uma principal proteína produzida pelo eritrócito, seja produzida. Como eu prolonguei o processo de maturação, eu terei mais tempo para produzir essa proteína. Lembrando que as proteínas não são afetadas pela ausência de B12 e pela ausência de folato, porque elas precisam de uracila e não timina. Então, como eu tenho esse período de maturação prolongado, eu consigo produzir uma quantidade maior de hemoglobina. Logo, para poder comportar essa quantidade maior de hemoglobina, a célula acaba ficando maior do que o normal. E devido a esse tamanho avantajado, acaba que ela não consegue oxigenar o nosso corpo da maneira correta. O principal grupo de risco são as gestantes, elas que estão desenvolvendo, né, um novo ser humano dentro delas, o feto. E esse feto, ele está a todo momento fazendo divisões celulares, fazendo mitose, ele tem uma atividade metabólica muito grande e ele precisa muito de folato, de vitamina B12. Logo, se eu tiver ausência desse nutriente, a mãe começará a apresentar as características da anemia megaloblástica, né? Porque o folato dela está sendo direcionado para o bebê. No caso, o tratamento nada mais é do que a reposição de folato. No caso, para diagnosticar esses 3 tipos de anemia, a ferropriva, a megaloblástica por falta de B12 e de folato, é muito importante que nós solicitemos o hemograma. O hemograma, dando uma introdução bem básica, ele é um dos principais, na verdade, o principal exame que analisa os componentes do nosso sangue. Ele é dividido em série vermelha, série branca e a série relacionada às plaquetas. No caso aqui das anemias carenciais, eu vou dar um destaque para a série vermelha, ela que possui alguns índices que revelam o perfil dos elementos do nosso sangue. Um dos índices é a hemácia, ela diz a quantidade de hemácia que tem no nosso corpo. No caso, tem a hemoglobina também, que diz a quantidade de hemoglobina no nosso corpo. Tem o hematócrito, que ele representa a quantidade, a porção que os eritrócitos ocupam no nosso sangue. Eu tenho uma quantidade de sangue, um volume, a porcentagem que os eritrócitos ocupam é o nosso hematócrito. No caso, o VCM, ele é o volume corpuscular médio, e ele nada mais é do que o volume de cada eritrócito. É feito a média
e obtém-se o VCM, né? Ele é o volume médio de cada eritrócito. No caso, o HCM, ele é a hemoglobina corpuscular média e indica a quantidade de hemoglobina média em cada eritrócito. Tem que ter muito cuidado para não confundir esse HCM com o CHCM, porque o CHCM ele leva em consideração o volume do eritrócito. O CHCM significa concentração de hemoglobina corpuscular média. E como eu falei, ele diz sim a quantidade de hemoglobina no eritrócito, só que ele leva em consideração o volume. Logo, se eu tiver um eritrócito muito grande, esse CHCM vai ficar diminuído. Inclusive, ele é usado para analisar a questão da normocromia. Se eu tiver um CHCM muito grande, é porque eu tenho muita hemoglobina dentro da célula, do eritrócito. Então, ele vai se encontrar em hipercromia, que é uma cor mais avermelhada. E ele pode também se encontrar em hipocromia, que é quando o CHCM está um pouco abaixo do valor de referência. No caso, o RDW, ele é o espectro em que o volume dos eritrócitos variam. Ele analisa a diferença do eritrócito com maior volume e o eritrócito com menor volume. Aí essa diferença entre esses dois eritrócitos que estão na extremidade representa o espectro, né? O intervalo em que os volumes dos eritrócitos variam. Logo, as principais alterações esperadas na anemia ferropriva, que é quando eu tenho uma baixa quantidade de ferro, é uma alteração na hemoglobina. A hemoglobina, como a Yane já introduziu, ela é a principal proteína produzida pelo eritrócito desde o tempo em que ele está começando a amadurecer. E ela é formada por 4 globinas e em cada globina tem o radical M. Esse radical M ele contém o ferro. Logo, se eu tiver pouco ferro, que é no caso da anemia ferropriva, eu não terei grupos M, consequentemente, não terei tanta hemoglobina, isso vai se refletir lá no hemograma. No caso aqui desse paciente, ali, ó, o segundo índice, a hemoglobina, está 11, abaixo do valor de referência, que é entre 13 e 16. Outra variação que é esperada na anemia ferropriva é o VCM, é o volume corpuscular médio. Se eu tenho pouca hemoglobina, logo, eu não preciso de tanto espaço para comportar essa hemoglobina. Então, a célula ela tende a ser um pouco menor. No caso da concentração de hemoglobina corpuscular média, ela também vai estar abaixo do valor de referência, porque eu tenho pouca hemoglobina, logo a célula não está tão corada, não está tão vermelha. Só dando um adendozinho aqui, no caso dessa imagem do hemograma, tá CHGM, é a mesma coisa. Só o nome que muda um pouquinho, mas a sigla é praticamente a mesma coisa. E no caso do RDW, ele também vai estar alterado, como eu falei, ele é o espectro em que o volume das hemácias variam. No caso da anemia ferropriva, quando o paciente ele desenvolve essa anemia, as células dele começam a se encontrar em um tamanho muito pequeno do que o esperado. Muito menor do que o esperado, né, no caso. Então, o RDW ele vai estar maior. Observa aqui no hemograma, ele está 18, que é um valor acima da referência. Logo, esse valor deu alto porque a diferença entre a hemácia normocítica, que é a hemácia com tamanho normal, e a hemácia microcítica, esse espectro, né, essa diferença entre essa hemácia do tamanho normal e a hemácia pequena, devido à anemia ferropriva, aumentou a diferença. No caso, se eu não tivesse com anemia, o RDW estaria normal. Como eu estou com anemia, eu comecei a apresentar células pequenas, a diferença entre as células com tamanho normal e as células pequenas aumentou. Logo, o RDW também aumenta. No caso da anemia megaloblástica, como eu falei, ocorre um aumento do tamanho devido ao aumento do tempo de maturação. Logo, eu espero um volume corpuscular médio maior, porque a célula está maior. E o RDW também ele vai estar alterado,
porque eu começo a apresentar hemácias com tamanho acima do normal. Então, quando for feito o hemograma, vai ser destacado, né, que há uma grande diferença entre as hemácias normais, normocíticas, e as novas hemácias que estão sendo produzidas devido à anemia megaloblástica. São hemácias maiores. Como há uma grande diferença entre essas hemácias do tamanho normal e essas hemácias que estão sendo produzidas no tamanho acima do normal, o RDW ele vai dar alterado. Essas são uma das principais alterações encontradas no hemograma, né? Essas são as referências e espero que tenham gostado. Queria parabenizar o grupo aí por ter aberto a aula inaugural aí dos ligantes, de fato, né? As primeiras aulas foram dadas por mim e por Wilson. A gente vai falar um pouco aqui de algumas coisas que deixaram de ser ditas e corrigir outras coisas também. De manhã, logo cedo, eu até falei com o Ingrid justamente para saber quem era o grupo, porque eu não tinha recebido mensagem de ninguém. Eu queria só combinar com vocês para, da próximas vezes, né, falar com a gente com antecedência, ou comigo, ou com o Wilson, para que a gente passe algumas referências. Tem muita coisa desatualizada já nas referências tradicionais, principalmente em livro-texto, e também para a gente ver a apresentação previamente, para tentar corrigir alguma coisa que tiver de ser corrigida. O Wilson quer falar alguma coisa? Que eu daqui a pouco vou abrir umas imagens aqui para falar um pouco. O áudio está desligado, Wilson, o áudio. Não é isso, parabéns pro pessoal, a aula foi boa, porém, a gente tem que sempre deixar mais detalhado algumas coisas, principalmente assim, do quadro clínico, de diagnóstico e tratamento, tá certo? Porque a gente fala o mecanismo, né, a parte inicial, mas eu acho que sintomas, quadro clínico, diagnóstico para a gente, tratamento assim, tem que ser bem mais detalhado, porque a gente está numa liga de hematologia, onde a gente vai atender paciente com esse quadro, com essas doenças. Então, a gente tem que saber como desenrolar também na prática. Aí a gente vai dar uns adendozinhos agora no que deixou de ser dito, né, Max? Fala aí. Isso, rapaz, você estava falando disso aí, Wilson, eu estava lembrando de alguns casos que eu peguei nos dias. A clínica, embora seja um jargão, a clínica vai ser sempre soberana. Então, realmente, detalhar a história clínica do paciente, às vezes, é mais importante do que o exame, né? Isso. Eu peguei um paciente esses dias em Caicó, Wilson, com hemocromatose. A suspeita é que seja hemocromatose. O cara tem ferritina de 5.000, aí na história o cara tem hipogonadismo, disfunção erétil, doença hepática, já tem inclusive cirrose. E a mutação HFE deu negativa. Não existe outra possibilidade para ele, né? Tratando como. Inclusive o hepatologista disse, se a clínica vale de alguma coisa, esse paciente tem hemocromatose. Exatamente. Então, a clínica para a gente é sempre soberana. A gente tem muitos exames, mas a clínica tem que ser bem detalhada. E no caso da anemia ferropriva, principalmente, como vocês falaram, a anemia ferropriva é a principal causa de anemia em todo o mundo, a maior causa de anemia. E existem sintomas e sinais específicos da anemia ferropriva, né? Que são sintomas que não são esses todos comuns a todas as anemias. A anemia vai provocar esses sintomas que vocês falaram, de fadiga, de palidez, né, de glossite, mas existem alguns sintomas específicos para determinado tipo de anemia carencial. Esses sintomas aí de baixa oxigenação é incomum a todas as anemias, independente da causa, né? Isso. Mas determinados sintomas da anemia têm que ser perguntados em toda consulta, porque isso direciona o diagnóstico. Eu comecei a tratar no sábado agora de uma paciente acho que ela é de Guamaré. Ela era atendida, eu acho que é de Guamaré, porque ela é atendida por uma psiquiatra de lá, Wilson, tratada por síndrome de perversão do paladar com um psiquiatra, sendo que é um sintoma da anemia ferropriva que ela tem há anos, né? Aí tá lá tomando os remédios de psiquiatra e tudo mais, antipsicóticos, o que realmente é esquisito, né? Você passou por um monte de médico generalista, até por especialista, e não detectaram que aquilo ali é uma manifestação de uma síndrome anêmica. A anemia ferropriva tem basicamente esses dois sintomas muito específicos, né? A perversão do paladar, chamada pica malácea ou síndrome de pica, que faz referência a um pássaro aí que se alimenta de alimentos com baixo teor nutritivo. E aí esse paciente tem essa perversão do paladar. É muito, muito frequente a perversão do paladar.
Se você não perguntar, às vezes o paciente não diz, mas pode perguntar a todo paciente com anemia ferropriva, que a maioria tem. A maioria gosta de comer gelo, essa paciente gosta de comer arroz, ela tem uma prevenção de arroz cru. Geralmente comer coisas que não são comestíveis, né? O mais comum é gelo. Então, estou com vontade de comer gelo direto. Mas tem gente que come areia, tem gente que tem vontade de chupar pedra, tem gente que come tudo, né? Então, Isso. é importante, quando a gente estiver investigando qualquer paciente com anemia, fazer essa pergunta. Se está comendo coisas estranhas, coisas que não são normais de serem comidas, de serem comestíveis, isso é um sintoma muito importante, certo? E o outro sintoma também muito comum nos pacientes que têm anemia ferropriva é a famosa síndrome das pernas inquietas também, né? Então, o paciente fica lá balançando as pernas toda hora, toda hora, toda hora, também é um sintoma bem comum de pacientes com anemia ferropriva, certo? Essas coisas, o paciente não vai falar para a gente, porque eles não sabem que são relacionados à anemia, mas a gente tem como obrigação saber que pode acontecer e perguntar para o paciente. Assim, das pernas inquietas é tão específico de anemia ferropriva que às vezes aparece na neurologia, né? E aí, às vezes, o paciente, inclusive pelos exames, nem é característica de anemia ferropriva, mas eles fazem prova terapêutica com reposição de ferro, os neurologistas. É tão específico que realmente vale, inclusive, o teste terapêutico. Né? Assim, das pernas inquietas é uma sensação incontrolável que o paciente tem de mexer as pernas. Essa paciente também tinha. E era acompanhada pela neurologia justamente por conta disso. Então, à noite, atrapalha, inclusive, o sono, porque ela tem vontade de se mexer e balançar as pernas o tempo inteiro. Né? Um desejo incontrolável. Eu tô abrindo aqui. Tá vendo a minha tela aí, Wilson? Estamos. Eu vou abrir aqui. Isso aqui, para mim, talvez seja o mais importante de quando a gente fala de anemia ferropriva, e é, inclusive, o que a maioria dos médicos deixam passar. Eu até me surpreendi quando comecei a atender, fazer consultório particular, porque eu achei que a anemia ferropriva seria uma minoria dos casos. Obviamente, é a principal anemia, mas por ser a anemia mais frequente e talvez a mais simples, né, eu esperaria que a maioria dos pacientes com anemia ferropriva nem chegasse ao meu consultório. O médico generalista resolvesse a bronca. Só que a maioria dos pacientes chega para a gente justamente por quê? Porque os médicos, às vezes, sabem identificar que é uma anemia ferropriva, repõem a anemia, a carência do paciente, mas não tratam a causa base, né? Não trata a causa base. Aí acaba que o paciente fica recidivando a anemia ou, às vezes, nem fica bom 100%, porque, por exemplo, tem um sangramento grave, um sangramento ginecológico grave, e a reposição oral nem é suficiente para repor aquela perda, então, às vezes, ele nem fica bom. Então, E o pessoal falou muito bem aí que a ferropenia sempre vai ser secundária a uma causa, né? Então, sempre, para a gente, o sempre. importante é identificar essa causa para cortar o mal pela raiz. A gente não adianta Oi? só repor ferro. Então, a gente tem que saber conhecer quais são as principais causas de anemia ferropriva para poder tratá-las de forma adequada, né? Isso. Tem uma tríade que eu sempre coloco na aula da anemia ferropriva, que é ou o paciente não ingere, e aí essa carência nutricional de baixa ingestão geralmente acontece nas crianças, não acontece em outra faixa etária, ou se ele ingere e não absorve, a desabsorção é uma minoria dos casos, uma baixa minoria dos casos, que é o paciente que fez uma bariátrica, tem um estômago baixo, tem um estômago pequeno, ou fez bypass, que nem tem mais o duodeno, que é o principal sítio de absorção de ferro, ou ele tem alguma doença autoimune, aí entra a doença celíaca, anemia perniciosa, o próprio H. pylori. A desabsorção a dica da desabsorção, né, a dica de livro, é justamente o paciente que tem anemia ferropriva, mas é refratário. Você faz o ferro oral e o cara não melhora nada. Aí você deve suspeitar que ele tem desabsorção. Isso. A grande maioria, né, Wilson, isso aqui é E indubitável, a terceira parte da tríade aí é a perda, né, no é a caso. perda. O cara Exatamente. come, né? Ele não desabsorve, mas ele perde demais. Então, vocês viram, falaram várias vezes da molécula da M, né? A molécula M é composta justamente do ferro e da cadeia da cadeia de protoporfirina, né? Da cadeia de protoporfirina, a cadeia M. Então, basicamente, o principal estoque de ferro no nosso corpo é nosso sangue, né? São as hemácias. Se o paciente tá com ferro baixo, certamente ele está perdendo sangue por algum lugar. Então, você deve pesquisar. No idoso, isso é mais do que importante. Porque no idoso, né, seja homem ou mulher que já está na menopausa, obviamente, ele não deveria sangrar. Se ele tem uma anemia ferropriva, ele está sangrando por algum lugar.
e foi visto que em 15 a 20% dos casos isso pode ser uma neoplasia oculta do trato gastrointestinal. Então, é uma taxa, inclusive, muito alta. Aí, às vezes, chega o idoso lá que está tomando sulfato ferroso, noripuru na veia, ninguém nunca pensou que ele está sangrando por algum lugar. Quando a gente faz uma colonoscopia, tem lá uma maçaroca enorme. Aconteceu 2 casos recentemente. Adenocarcinoma de cólon por uma anemia ferropriva. Cara, Chega no consultório do hematologista, a gente diagnostica um câncer sólido, né? Acontece toda semana, né? Toda semana. Infelizmente. Pode ser, obviamente, uma causa benigna, uma úlcera gástrica, um pólipo, uma doença diverticular. Na mulher em idade fértil, geralmente é menstruação, mas tem essas populações de risco que acendem um alerta. Pesquise algum câncer intestinal. Além disso, a perda também, né, em mulheres jovens em período fértil, né, pela o trato ginecológico, né, sangramento menstrual intenso, presença de miomas, que as mulheres também têm um consumo de ferro por conta desses miomas. Então, sempre é importante perguntar para as mulheres como que é a menstruação delas, quantos dias vai durar, quantos absorventes está usando, para a gente saber se aquilo é normal ou não. Para a mulher pode ser normal, porque ela conviveu com aquilo durante a vida toda, então, mas é um sangramento excessivo, então a gente tem sempre a obrigação de perguntar isso, né? Sempre, sempre. E esse paciente, a mulher, às vezes chega a repor um ferro venoso, oral, que seja, no nosso consultório, e a gente já encaminha ela para uma cirurgia, porque às vezes tem um mioma uterino, às vezes tem um útero aumentado com suspeita de neoplasia, muitas vezes a gente já encaminha para o procedimento cirúrgico mesmo, né? Porque às vezes essa perda é tão grande, né, que às vezes você só consegue compensar de certa maneira. Uma mulher que sangra quase todos os dias, ainda que você faça ferro venoso, você vai melhorar em passe, mas não vai resolver, né? Essa perda intestinal que é bem refratária ao tratamento, justamente que a gente só balanceia as coisas, né? Não repõe totalmente, é muito comum no cirrótico. Paciente cheio de varizes esofágicas, sangra quase todo dia, às vezes sangramento volumoso. Oi? Então, às vezes, você faz só uma contenção de danos ali. Tem um paciente meu lá na Daqui UMA a pouco que eu tô eu numa reponho aula, ferro todos o os negócio dias há da 3 liga. meses. Toda semana, perdão. Ele fica com ali Tá 11, certo, 11,5 de obrigada. hemoglobina. Eu não viso normalizar, porque eu sei que ele nunca vai ter anemia, uma hemoglobina normal. Cirrótico com varizes de esôfago que sangra muito, né? Então, tem esses pacientes também. E uma coisa também, só para citar um caso clínico, eu tenho um paciente de 22 anos que faz um ano que eu acompanho ele, com anemia ferropriva, ele chega a hemoglobina às vezes de 6. Homem, Homem, é um atleta, é um jogador de futebol, na verdade. E assim, eu já investiguei tudo para ele. Eu já fiz endoscopia, colonoscopia. A princípio, no início, tinha dado um ascaridias e eu tratei, que também é importante, causa de anemia ferropriva, que não é muito investigada, são as verminoses, certo? E cheguei a fazer cápsula endoscópica, não foi visualizada nada, né, que poderia ter deixado de ser visualizado na endoscopia e na colonoscopia, a parte do duodeno e tudo. E não tinha nada. E a gente repõe ferro e não melhora. Esse paciente já foi para um gastro lá em São Paulo, já investigou tudo. Eu já pesquisei essa parte genética de irida, ele já fez um perfil genético, não deu nada. não deu nada. E eu não sei mais o que fazer. Então, assim, tem muitas causas de anemia ferropriva, mas às vezes a gente também não consegue identificar. Em homem é muito esquisito, né? Ou é uma desabsorção. Tem uma, Pesquisei tudo de doença celíaca, é, de neoplasia, de tudo. E assim, o cara tem uma causa de anemia ferropriva, mas aí ele teria outros sinais clínicos, que é HPN, né? HPN também, devido à hemólise, à hematúria, é da interessante. ferropenia. Não Mas aí tem. o paciente teria anemia hemolítica, teria sinais de trombose. Mas eu já estou tão assim que eu vou investigar tudo. Você falou agora, eu vou investigar depois. Solicita coluna HPN para ele, isso, É. com certeza. Com E certeza. aí, pessoal, aí pronto, a gente falou de sintomas, falou das principais causas, é importante a gente saber diagnóstico, né? Anemia ferropriva, diagnóstico. O pessoal falou aí, né? Para a gente ter uma anemia, então a gente vai ter a queda os índices hematimétricos, né? Queda de hemoglobina, queda de hematócrito. Para a gente suspeitar que o paciente tem uma anemia ferropriva pelo hemograma, ele vai ser, na maioria das vezes, um hemograma com anemia microcítica e um RDW aumentado, né? Na maioria das vezes, nem sempre isso vai ser verdade, né, Anax? Isso, isso. Pode ser, inclusive, que haja uma associação de anemias carenciais. Então, se o cara tem uma anemia ferropriva, né, o VCM tende a baixar.
Aliás, deixa eu deixar bem claro aqui uma coisa que às vezes a gente fala ali por cima e não fica claro. O VCM do hemograma, além de, obviamente, detectar anemia, é o índice mais importante. Ele tria no raciocínio diagnóstico as anemias, entre microcíticas, normocíticas e macrocíticas. O VCM é o exame ali que tria realmente, né? Então, é o primeiro passo, é o divisor de águas. Depois o reticulócito. Então, quando você vê uma anemia microcítica, basicamente se restringe a 3 ou 4 diagnósticos ali, né? Assim como a macrocítica também já facilita. Mas se o paciente tiver uma anemia e é normocítica, você ainda assim vai pesquisar o que é mais comum. Porque o mais comum em todo mundo são as anemias carenciais. Então, todo paciente, independente se é normo, se é micro, se é macro, eu solicito todas essas vitaminas que vocês falaram, B12, ácido fólico e o ferro, o perfil do ferro. Que eventualmente também pode haver uma associação de uma anemia por carência de ferro com ácido fólico ou B12. Aí uma coisa puxa para baixo, outra puxa para cima e o VCM fica ali no meio. O VCM de 90, por exemplo. Né? Exatamente. E aí, para a gente fechar o diagnóstico da anemia ferropriva, a gente tem que pedir o perfil ou a cinética do ferro, né, que a gente chama, que é composta por aqueles exames que vocês falaram, que é o ferro sérico, a ferritina, o índice de saturação da transferrina e a capacidade de ligação do ferro. Uma coisa importante que vocês falaram aí, que a transferrina vai estar baixa, mas é importante a gente não vai pedir a transferrina, é o índice de saturação da transferrina. Existe uma diferença clara aí entre eles, né? Uhum. O índice de saturação vai ser aquela porcentagem da ferritina que vai estar ligada lá ao ferro, a proteína de ligação, né? A transferrina. Então, a transferrina, pelo contrário, vai estar aumentada e o índice de saturação da transferrina vai estar baixa, né? Então, o diagnóstico é basicamente de anemia ferropriva, índice de saturação da transferrina baixo, ferritina baixa. Você tendo esses dois, você já fecha diagnóstico. Eventualmente, você pode ter uma ferritina normal ou uma ferritina até alta e mesmo assim você tem uma anemia ferropriva. Por quê? Porque a ferritina, além de ser uma proteína de transporte do ferro, ela é um reagente de fase aguda, de fase inflamatória. Então, você pode ter um paciente que esteja com algum tipo de inflamação e essa ferritina aumentar pela inflamação e não está refletindo os estoques de ferro realmente, propriamente dito, certo? Então, exame principal para diagnóstico de anemia ferropriva, índice de saturação de transferrina, depois junto com a transferrina. Isso é importante demais, porque eu tenho um paciente em Paulo Sérgio também que é um câncer de próstata. E ele tem a doença metastática, sangra muito pelo trato gastrointestinal. Esse paciente é altamente inflamado, a ferritina dele dá 200. Mas o cara que sangra todo dia, ele deve ter ferropenia, né? E aí o índice de saturação de transferrina é o que me ajuda, que dá 4, 5%. Aí eu reponho uma ferritina, inclusive, quase acima do valor de referência, né? Mas Isso, por ser um reagente de fase aguda, não te ajuda tanto nesses casos que o paciente está inflamado. Tem que ver isso o índice de acontece saturação. muito, por exemplo, em pacientes que têm escara de decúbito, né, que tem aquelas escaras, aquelas úlceras crônicas, né, que eles vão ter uma inflamação crônica, mas eles também vão ter perda de ferro crônico por sangramento daquelas escaras, né. Então, ele tem uma anemia ferropriva com a ferritina sempre alta e o índice de saturação vai estar sempre baixo, por Isso. conta dessa anemia crônica dele. Tá aparecendo esse esfregaço aí, Wilson, que eu tô... Tá sim. Pronto, esse esfregaço aqui, só para falar rapidinho, é um esfregaço de uma anemia ferropriva, uma imagem do up-to-date, e ele tem uma seta aqui apontando para um linfócito maduro. Em teoria, uma hemácia normal com VCM normal era para ser do tamanho do linfócito. Então, você já vê que a maioria das hemácias aqui estão pequenas, né? Não precisa nem ver o hemograma para saber que há microcitose. Mas, assim que você olha para a hemácia, também você vê outra coisa. Esse centro pálido, o normal dele é que seja 1/3 da circunferência. Então, era para ser mais ou menos aqui, a palidez bem central, um buraquinho branquinho no meio da hemácia. E ela tem praticamente quase todo o diâmetro aqui é pálido, né? Então, só em olhar você sabe que há microcitose e hipocromia. Além disso, o esfregaço ajuda bastante, que é o que chamamos de poiquilocitose. A poiquilocitose é a análise morfológica, que geralmente, se o hemograma não for feito num bom laboratório, ele não vai falar disso, porque é uma análise morfológica que o bioquímico olha e diz há hemácias em diferentes formas. Então, tem hemácias em charuto,
tem estomatócitos, tem hemácias em alvo, enfim, tem hemácias em diversas formas. Aí ele coloca que há poiquilocitose. Poiquilocitose é exatamente isso. Então, é um hemograma bem característico de anemia ferropriva. Não há nem que se duvidar. Exatamente. Então, a gente viu os sintomas, viu a suspeita através de um hemograma, viu o diagnóstico, e aí a gente fechou o diagnóstico de anemia ferropriva. E agora, qual é o próximo passo? Fazer o tratamento. Aí, o tratamento vai ter os dois pilares principais. Não é só repor o ferro. A gente tem que sempre repor o ferro e investigar a causa, certo? Então, primeira coisa, repor o ferro, né? A gente vai repor o ferro dependendo dos níveis de hemoglobina, dos níveis de ferritina ou de saturação de transferrina. O ferro sempre pode ser feito de forma oral ou de forma venosa. A preferência vai ser sempre por via oral, né? A forma venosa vai ser reservada para casos graves, para gestantes e para casos que tenham intolerância à reposição oral, né? A reposição oral é a primeira, sempre a primeira escolha. E aí a gente vai fazer a reposição de acordo com os níveis de hemoglobina e de ferro daquele paciente. Observações importantes. Aí existem várias formulações no mercado, né? Existe desde das que a gente encontra no SUS, que é o sulfato ferroso, 60 miligramas. Existe noripurum mastigável, Dexfer, Neutrofev, Ferrin, vários outros nomes comerciais, cada um com uma porcentagem de miligramas diferente. Coisas importantes que a gente tem que saber é que a reposição de ferro oral sempre deve ser feita apenas uma vez por dia, sempre antes de refeições. É muito comum a gente encontrar pacientes tomando ferro de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. E isso não é correto. Por quê? Porque não vai aumentar a absorção e só vai aumentar a quantidade de efeitos colaterais que aquele ferro vai produzir lá na parede do estômago. Então, o paciente vai aumentar as náuseas, aumentar a diarreia, dor abdominal, vai ficar enjoado literalmente daquele ferro e não vai ter uma eficiência tão correta, né? Tão efetiva como é para ser. E isso é justificado pelo mecanismo lá da hepcidina, né, Nax? Explica aí, você que gosta dessas coisas. A epsidina, na verdade, é o seguinte, é o hormônio que, digamos que é o hormônio que tem a chave ali da porta do intestino para a absorção do ferro, a epsidina, né? Na borda em escova do enterócito existe a porta do ferro, que é a ferroportina, né? Que é por onde é absorvido o ferro intestinal. A epsidina é a chave dessa porta, né? Não só da borda em escova, mas também do ferro do nosso próprio corpo, né? Os macrófagos, onde estão armazenados o ferro, a ferritina, também tem essa porta e também tem a chave da epsidina. Quando a epsidina está aumentada, né, a porta se fecha, né? Quando a epsidina está baixa, a porta se abre. A epsidina tem diferentes vias de sinalização. Uma delas é através das interleucinas. Então, quando o paciente está inflamado, ele estimula a produção de epsidina pelo fígado, e aí a epsidina vai lá, né, e fecha a porta do intestino para essa absorção. Aí o que é que acontece? O paciente, muitas vezes, por exemplo, o que é mais comum das comorbidades é diabetes. Pelo menos o que eu vejo no consultório, diabetes descompensado, às vezes insulina dependente, é o paciente mais inflamado. Aí chega com anemia, que o nefrologista, o endócrino já investigou a causa, você faz tudo e não encontra a causa. Essa é uma anemia leve, desde sempre, as dosagens são tudo normais. O que é que acontece? A epsidina, o ensaio laboratorial dela é muito ruim, ainda não tem ali um cutoff para dizer o que é epsidina baixa ou normal, porque ela varia durante o dia, varia conforme estágio. Então, esse diagnóstico de anemia da inflamação é um diagnóstico clínico, né? A gente descarta todas as causas, o paciente tem uma comorbidade inflamatória, você diz que aquele paciente tem uma anemia da inflamação, justamente porque ele tem a epsidina aumentada por mecanismo inflamatório, é uma doença descompensada que ele tem de base, e aí acaba que o intestino se fecha para absorção de ferro, mas aqueles macrófagos que armazenam o ferro no nosso corpo também se fecham. Então, parece uma anemia carencial, uma anemia ferropriva, inclusive no hemograma. Pode dar microcitose, hipocromia, mas só quando você faz a ferritina em saturação de transferrina do paciente, às vezes está normal ou aumentado, né? É isso aí, Wilson. Isso aí. Eu estava tentando procurar aqui
alimentos que causam a desabsorção do ferro, mas os principais são filato, fitato e cálcio. Eu não consegui achar aqui rapidamente no UpToDate, mas tem. Então, por isso que é sempre uma orientação nossa, né? Essa questão dietética. Isso. Então, fazer o tratamento de forma oral, uma vez ao dia, sempre antes das refeições. 1 hora antes das refeições, 2 horas antes das refeições. E como que a gente vai calcular quanto de ferro vai repor, né? Na verdade, existe um cálculo aí, que a gente tem uma formulazinha de reposição, que a gente na prática não utiliza, né? Basicamente, porque é bem complicado. Então, a gente vai mais ou menos de acordo com os níveis de hemoglobina, de quanto que a gente quer fazer aquela reposição, se mais lenta, se mais rápida, né? Dependendo dos sintomas do paciente. E se for um paciente que esteja com sintomas muito intensos, com anemia muito grave, fazer a reposição de forma venosa, através do sacarato férrico, do hidróxido férrico, né? Que é o famoso noripurum, ou ferropurum, que agora está em falta o noripurum, e aí a gente utiliza o ferropurum. E tem também a formulação Ferri Inject, que é uma concentração de ferro maior. Além disso, a gente tem que investigar sempre a causa. Então, existem aqueles red flags que a gente sempre lembra. Paciente idoso com anemia ferropriva, a principal causa de perda de ferro é através de sangramento do trato gastrointestinal, que pode ser uma neoplasia do trato gastrointestinal, uma úlcera, uma angiodisplasia, uma polipose, uma diverticulite, né? Então, a gente sempre tem que pedir endoscopia e colonoscopia para esses pacientes, tá certo? Nunca deixar passar isso. E mulheres em período fértil, sempre pedir uma ultrassom transvaginal para investigar se aquela mulher tem alguma alteração, algum mioma, alguma coisa ali no trato uroginecológico. Mais alguma coisa, Anax? Acho que de ferro é isso. Rapaz, eu acho que foi a aula que deu mais trabalho fazer, por isso que eu digo que as pessoas tratam a anemia ferropriva de modo simplório. Mas foi a aula que deu mais dificuldade para fazer. Eu acho que dá uns 140 páginas do UpToDate, sabe? Anemia ferropriva. É absurdo, assim, um material extenso, porque a ferropenia é a cereja do bolo, né? Tem muita coisa por trás. Esse site que a Anax está olhando aí, pessoal, que está mostrando aí para vocês, é o UpToDate, que é o que a gente utiliza muito hoje em dia, que é um site que tem vários autores que fazem revisão do que há de mais atual na literatura, de artigos científicos, todos os artigos que estão saindo todo mês tem revisão. Então, eles têm um livro-texto muito bons, assim, de revisão para doenças, né? É um site pago, mas quem puder ter a oportunidade de acessar, estudar por ele, é muito bom, assim, porque tem tudo muito atualizado. Hoje em dia, a gente só estuda por ele. Só estudo por ele. Eu sempre peço para os alunos cobrarem da faculdade. Isso, e a faculdade era para pagar essa assinatura para vocês. Todas as instituições que eu passei, educacionais, tinham UpToDate e exatamente. A Facen ainda não tem. Todo hospital de residência, toda faculdade, principalmente privada, tem acesso a UpToDate. Não tem como não ter. Hoje em dia é o que a gente utiliza para tudo. Então, cobrem também da faculdade de vocês, certo? Isso. Qual foi? Alguma dúvida de anemia ferropriva? Alguma pergunta? Vamos dar seguimento com as observações. Só coisas importantes que eu vi aí que, assim, o pessoal falou, mas faltaram algumas coisas. Principais causas de anemia por deficiência de vitamina B12, né? O pessoal falou aí por falta de absorção, né? E aí uma coisa que a gente por diminuição da ingestão ou por falta de absorção. E uma coisa que é muito comum hoje em dia são as dietas vegetarianas ou veganas, né? A vitamina B12 está presente principalmente em proteína animal. Então, pacientes que não ingerem proteína animal, eles vão ter uma deficiência de vitamina B12 com o passar dos anos. Então, esses pacientes têm que fazer reposição diariamente de vitamina B12, né? Diariamente, porque eles não têm nenhuma deficiência, geralmente, de absorção, então eles podem ingerir por via oral essa vitamina, ou pode ser feito de forma injetável, depende do paciente, certo? Além disso, os pacientes que fazem bariátrica hoje em dia, que vai ter uma deficiência de absorção, né? Porque vai ter parte do estômago aí jogado fora, então eles também têm que fazer reposição. É muito comum chegar no nosso consultório pacientes que fizeram bariátrica, depois de alguns anos eles chegam para a gente
com anemia e não sabem o porquê. Sem usar nada, às vezes, né? É engraçado. E, na verdade, todos os cirurgiões, eles recomendam que seja feita a reposição de vitamina, mas os pacientes não fazem, né? É. Porque acaba que aquele paciente adquire uma doença crônica. É como se ele tivesse uma hipertensão, ele vai ter que usar remédio pro resto da vida. E a gente sabe como é difícil fazer uso de medicamento diariamente, né? Então, tem que ser feita essa reposição. Mais alguma coisa, Nax? Tem uma coisa que eu queria falar, que até na apresentação vocês confundiram, mas essa confusão de conceitos, até eu mesmo fiz, mesmo médico recém-formado, e a maioria dos médicos confundem, que a anemia megaloblástica é igual a B12, ou é igual a ácido fólico. A primeira coisa, há uma diferença entre a anemia megaloblástica e a anemia macrocítica. A anemia macrocítica quer simplesmente dizer que você tem uma anemia no hemograma que tem um VCM aumentado. Dentro das anemias macrocíticas, aí sim você tem as anemias megaloblásticas, né? As tireoidopatias, síndrome mielodisplásica, enfim, uma série de outros diagnósticos. Então, o primeiro conceito é esse. A anemia com VCM aumentado não é igual a anemia megaloblástica, é a anemia macrocítica. A anemia megaloblástica quer dizer simplesmente que eu tenho uma anemia macrocítica com alteração da formação do DNA, né? E esse conceito não está restrito simplesmente à deficiência B12 e ácido fólico. Existem medicações que causam isso, né? Então, por exemplo, Bactrim. Bactrim é um remédio que a gente utiliza demais, que dá alteração no DNA, né, por interferir ali no metabolismo do ácido fólico, uma das enzimas, né? Então, o Bactrim pode dar uma anemia megaloblástica. A gente usa muito como quimioterapia o metatrexato, né? E pode dar anemia megaloblástica. Então, o conceito de anemia megaloblástica é uma anemia macrocítica que tem alteração do DNA. Claramente, quando a gente vê para a morfologia de uma célula dessa, você vê que essa célula foi mal formada, né? É uma célula que tem ali o que a gente chama de salame, né? Que tem formações megaloblastoides, que você olha no esfregação periférico, é multilobulada, cheia de segmentação. O DNA dessa célula foi mal formado, então por isso que chama de anemia megaloblástica, né? O sangue periférico ajuda muito, né? Mas esses índices hematométricos são essenciais. Eu não lembro ao certo o número específico, mas existe um crivo ali do VCM, que eu acho que é acima de 115, 117, que praticamente as únicas causas é deficiência de B12 e ácido fólico, né? Principalmente B12. Então, a causa que dá uma anemia com maior nível de VCM é justamente deficiência de B12, né? Pela importância dessas duas vitaminas na formação do DNA. O colega até abordou alguns conceitos, justamente a formação das purinas, né, das bases nitrogenadas. A formação do DNA é justamente altamente dependente de B12 e ácido fólico. Tanto é assim que as células que mais se dividem, né, que mais necessitam desse aparato ali do DNA, são as que mais sofrem. Justamente a medula óssea e o trato gastrointestinal. Um paciente que desenvolve anemia, não só anemia, pode desenvolver pancitopenia, já que todas as células precisam da formação do DNA, mas também alterações do trato gastrointestinal, porque as células do epitélio intestinal se dividem muito frequentemente também. Então, por isso que aparecem aquelas glossites, né? Língua despapilada, quelite angular, né? E aí o colega abordou um conceito muito importante. Sempre que a gente vê isso, a gente, clinicamente, quando o paciente aparece com hemograma, com VCM aumentado, só na história ali da primeira consulta já dá para diferenciar. Eu atendi uma paciente de Souza assim, no sábado. Uma paciente que chegou há 2 meses já com dificuldade de caminhar e chegou em cadeira de rodas. Anemia macrocítica, plaquetopenia leve, neutropenia leve, olhei esfregar sangue periférico, neutrófilos hipersegmentados. Então, assim, com uma clínica dessa é muito difícil que seja outra coisa que não seja deficiência de B12. Né? As duas vitaminas são essenciais para a formação do DNA, mas só a B12 é responsável por essa mielinização dos neurônios, dos axônios. Então, só ela dá sintomas neurológicos. A B12 é, inclusive, teste de triagem para demência lá no idoso. Todos os idosos vão fazer uma série de exames quando começam com algum sintoma neurocognitivo, entre eles a dosagem da vitamina B12. Aproveitando o gancho, né? O pessoal falou, as meninas falaram aí dos sintomas neurológicos da B12.
E assim, o que a gente vê mais comumente na prática são esses sintomas que a Anax falou aí, né? São as parestesias, né? O paciente, quando, dependendo do nível da vitamina B12, eles vão ficando, começa com uma parestesia nos membros, até eles ficarem realmente acamados. Provoca fraqueza muscular mesmo e demência, tá certo? Então, é importante diagnóstico diferencial para demência em idoso, né? Para amnésia em idoso. A gente sempre faz parte de triagem a dosagem da vitamina B12, certo? Para ver se aquele paciente tem deficiência ou não. Na grande maioria das vezes, o paciente que vai ter uma deficiência de vitamina B12 grave, né, abaixo de 100, vai ter sintomas neurológicos, né? E isso pode, ainda o paciente não ter uma anemia tão acentuada, mas tem que ser feita uma reposição da vitamina B12, certo? Uhum. É, a- por uma questão ali dos estoques, o estoque de folato é muito mais rapidamente depreciável do que a B12. Tem uma média, eu acho que é entre 10 e 20 anos. Então, por exemplo, se eu virar vegano a partir de hoje, só daqui a 10 anos posso começar a desenvolver sintomas de megaloblastose, de anemia megaloblástica por uma deficiência grave. Então, os estoques de B12 demoram a ser depreciados. É diferente do estoque de ácido fólico. O ácido fólico eu tenho um estoque muito reduzido e que é rapidamente consumido. Eu acho que são meses, 3 a 5 meses. Né? Então, por isso que, por exemplo, a gestante precisa repor ácido fólico. Todos os pacientes que têm anemias hemolíticas, independente da causa, pela hemólise, ele consome muito os estoques de ácido fólico e B12, mas, como eu disse, a B12 os estoques são consumidos muito lentamente e eu consigo repor pela alimentação. Ácido fólico, não. Toda anemia hemolítica, independente da causa, o paciente tem uma anemia hemolítica autoimune, vai estar lá com corticoide e ácido fólico. Tem uma anemia falciforme, vai estar com hidroxureia e ácido fólico. Qualquer que seja a anemia hemolítica, tem ácido fólico no meio, porque é rapidamente consumido. E é por isso que, inclusive, das anemias megaloblásticas, a causa mais frequente. E entra nesse conceito aí também que você está falando, a diferença da anemia perniciosa, né? Que a anemia perniciosa é uma anemia, uma doença autoimune, que vai ter a deficiência, que os meninos falaram aí, que vai ter a deficiência do fator intrínseco, né? Vai ter lá a presença de anticorpos contra o fator intrínseco, e o fator intrínseco é um dos responsáveis por fazer com que a vitamina B12 seja absorvida. Então, o paciente não vai estar absorvendo a vitamina B12 e vai provocar essa anemia. Então, essa diferenciação assim, aí de conceito também é importante. Então, sempre que você tiver um paciente com deficiência de vitamina B12, com anemia megaloblástica, que não está sendo bem efetivamente tratada, né, com a reposição da vitamina B12, e mesmo que esteja, a gente tem que investigar a anemia perniciosa como causa. Sempre pedir os anticorpos para diagnóstico da deficiência de vitamina B12, né, que é o anticorpo antifator intrínseco. E Chega, como é o nome? Células parietais. Células parietais, que fugiu o nome agora. Exatamente. A gente sempre solicita para pacientes que têm uma anemia megaloblástica, né, esses dois anticorpos para fazer diagnóstico se é perniciosa ou não. Isso aí o Wilson falou agora, eu tinha até anotado e esqueci. Pronto, a gente falou justamente da diferença de conceitos em anemia macrocítica, megaloblástica e anemia perniciosa, que eu vejo essa dificuldade de conceito. Na verdade, assim como na deficiência de ferro, a deficiência B12 e ácido fólico ali são as cerejas do bolo. Você tem que descobrir a causa por trás, né? Uma das causas é a anemia perniciosa. Então, a anemia perniciosa é diferente de anemia megaloblástica, que é diferente de deficiência B12. Na verdade, a anemia perniciosa é uma causa de deficiência B12 e ácido fólico. É isso aí que o Wilson falou. É o desenvolvimento de um anticorpo contra a célula parietal, basicamente. A absorção de B12 talvez seja a vitamina mais complexa, porque a coisa pode dar muito errado em diferentes fases, desde a boca, né, que depende da saliva, ao estômago, que depende justamente da acidez gástrica. Então, o paciente tem hipocloridia, né? O paciente tem anemia perniciosa, dá problema, deficiência B12, aí passa para o pâncreas. O paciente que tem pancreatite crônica, alcoólatras, a B12 depende da alcalinização do duodeno também, então problema de pâncreas, da deficiência B12 e até o ilho terminal. Então tem causas de ileite, aí são causas raríssimas, ileite e tuberculose, né? Ileite por doença de Crohn ou por uma outra doença inflamatória autoimune, né? Intestinal, tudo isso causa deficiência B12.
na maioria das vezes é fácil diagnosticar a causa, né? Na Isso. maioria das vezes é um paciente que não ingere, né? Ou se ingere, a gente já dosa ali o perfil de autoanticorpos dele, já diagnostica uma anemia perniciosa, ou paciente bariátrico, ou você faz endoscopia e vê alguma alteração gástrica ali. Na maioria das vezes é fácil, mas existem coisas bem difíceis de se diagnosticar quando você não encontra uma causa óbvia, como, por exemplo, essas ileites, né? Isso aí é bem difícil. E aí, só para finalizar, a questão do tratamento, principalmente da vitamina B12. Vocês falaram que o tratamento geralmente tem uma injeção intramuscular uma vez por semana. Hoje em dia, a gente já tem atualizações mais sobre isso, né? A reposição da vitamina B12 ela pode ser feita por via intramuscular ou por via oral. Na verdade, hoje em dia existe mais uma formulação por via sublingual, né? Porque aquela absorção não precisa necessariamente passar pelo estômago, porque na grande maioria das vezes o paciente tem alguma alteração gástrica, alguma atrofia gástrica ou uma anemia perniciosa, então a vitamina B12 não vai ser absorvida ali pelo estômago. Então hoje você pode optar tanto pela vitamina sublingual, né, a apresentação sublingual, ou a intramuscular. Dependendo do nível da deficiência, se for uma deficiência grave, você pode fazer injeção intramuscular até diária hoje em dia, né? Não existe mais uma... Nesses pacientes que chegam com sintomas neurológicos, essa de cadeira Isso, de roda, todo santo dia. exatamente. Fazer uma... Geralmente a formulação é citoneurin, 5.000 unidades, né? Existe o Dosemax, o Cronobê de 5.000 unidades. A gente pode fazer até uma ampola por dia se o paciente tiver sintomas neurológicos graves. Via de regra, é que a gente faz. Se o paciente não tem sintomas neurológicos graves, mas tem uma deficiência grave, a gente vai fazer uma dose de ataque ali, né? Uma vez por semana ou uma vez a cada 3 dias, até a gente ter uma melhora daqueles sintomas e depois o paciente vai ficar em manutenção daquela reposição, que aí vai depender de como você esteja com seus níveis. Pode ser mensal, pode ser de 3 em 3 meses. Se for um paciente que tem uma anemia perniciosa, que vai ficar fazendo uso para o resto da vida, você vai ter que fazer a cada 3 meses, né, dependendo dos níveis do paciente. Então, não é só fazer uma injeção uma vez por semana, vai depender dos sintomas, né, se ele tem sintomas neurológicos graves ou não, dependendo de como tiver os níveis, de como tiver a anemia daquele paciente. A farmacocinética da B12 bem mais diferente do que irregular do que do ferro oral, né? O ferro oral você fica tomando um comprimido por 6 meses. Isso. Mas a B12 a gente tateia muito pelos níveis, né? Às vezes é de mais, às vezes é de menos. Então é muito irregular, de um paciente para outro varia bastante. Eu estava olhando aqui as causas, Wilson, aí lembrei que uma coisa que sempre faz parte da anamnese nas anemias macrocíticas, megaloblásticas, são as medicações. Isso, medicações importantes que podem provocar, né? Muito Uso de comum. IBPs, né? IBP e metformina. Meu amigo, Exatamente. metade dos idosos que chegam no ambulatório tomam isso, né? Então, inclusive, isso é questão de prova, viu, pessoal? Prova tanto de faculdade quanto de residência, de tudo, qualquer prova de médico vai ter isso como causa, né? Paciente com uso de polifarmácia, diabético, hipertenso, que tem uma gastrite crônica, que usa omeprazol, usa metformina, quando vai ver tem uma anemia macrocítica, vai fazer diagnóstico diferencial, não tem nada, e aí você vê lá, é por conta do medicamento. Suspende a medicação, o paciente melhora a anemia. Então, principalmente o uso de IBP, omeprazol, pantoprazol, e de metformina para diabetes. Metformina, muito comum. A metformina faz parte aí da maioria das prescrições dos pacientes diabéticos, e inclusive já tem muita gente se atualizando em relação a isso. Eu já vejo, por exemplo, o endocrinologista solicitando de rotina aí a dosagem B12 justamente por esse fator, né? Exatamente. De todo mundo deveria fazer, porque às vezes o paciente chega com síndrome demencial, aí vai olhar a deficiência de B12 por uso de metformina. Né? Anax, o Gustavo perguntou aí, hoje em dia existe a síntese de B12 a partir de cultura bacteriana. Você poderia falar um pouco sobre isso? Desconheço. Sobre isso? Eu também sei. Vamos pesquisar aí, Gustavo. Não sei, Gustavo. Não ouvi falar sobre isso, não. Pergunta mais fácil. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Deixa eu tirar o compartilhamento aí. Acho que é isso, então. Parabéns pela aula. A partir das próximas aulas, vamos tentar focar mais assim nessa parte de
apresentação clínica, como fazer o diagnóstico, investigar as causas e tratar, tá certo? Para a gente ter uma abordagem mais prática das anemias ou do que for, tá bom? E, assim, só para a gente, o que vocês precisam saber, né, como um clínico geral. Todo paciente com anemia, vocês vão ter que investigar as anemias carenciais, independente do VCM. O VCM vai ser para guiar o raciocínio clínico. Se for microcítica, a chance de ser ferropriva é maior, mas tem que sempre pedir um ácido fólico com a vitamina B12 para todos os pacientes com investigação de anemia, tá certo? E é isso. Você falou aí, só para finalizar, eu lembrei de uma coisa, lembrei da icterícia. A gente não falou hora nenhuma falou de sintomas muito Eu importantes. até anotei aqui, esqueci de falar. A gente falou de um sintoma muito importante na anemia ferropriva, mas icterícia para anemia megaloblástica é muito importante. Na verdade, quando você vê um paciente com anemia e o paciente está amarelo, né, só existe duas causas, ou é hemólise, né, ou é hematopoese ineficaz, que é o que acontece aqui na megaloblástica. Ocorre uma hemólise extravascular, né? A gente falou aqui da molécula, né, da hemoglobina, o M, que é o ferro e a protoporfirina. A protoporfirina faz parte do metabolismo das bilirrubinas. Então, por isso, quando eu destruo muita hemácia, eu produzo muita bilirrubina indireta, que é a não conjugada, né? Aí o paciente fica amarelo por uma hemólise grave, mas também, exatamente por ser uma célula mal formada, na anemia megaloblástica, há uma destruição ainda na medula óssea. A medula óssea olha para aquela célula e vê que ela foi mal formada e destrói ela. Isso chama-se de hematopoese ineficaz. Mas o paciente fica amarelo do mesmo jeito, aumenta a bilirrubina indireta e LDH. Na verdade, tem até um conceito aí de prática clínica que diz que um dos maiores LDHs da medicina é justamente das anemias megaloblásticas. B12. Tem 2, 3 mil, deve ser deficiência B12. Exatamente. Aí, então é isso. Acho que é isso, né? Tinha umas coisas para discutir, né, Wilson? Aí